Tá? Não. 3, 2, 1. E para falar com a gente, então, a Patrícia Lacombe. Patrícia, muito bem-vinda aqui no Tantas Coisas. Primeiramente, já gostaria de parabenizar você pelo sucesso do livro O Corpo Revela. Mas a gente vai falar do livro, mas eu queria começar falando com você, Patrícia, porque é um motivo até de honra para a gente saber que a gente tem uma pessoa tão próxima nossa e que é uma das 3 no mundo a falar sobre o método ginástica holística, formadora desse método, né? Na América do Sul é você e no restante do mundo, na França e Canadá. Bem-vinda aqui no Tantas Coisas, e eu queria começar já te perguntando o que é o método ginástica holística. Bom, eu que agradeço essa oportunidade de falar dessa metodologia que eu tanto amo e que realmente eu acho que é responsável hoje por um grande ganho de qualidade de vida em todas as pessoas que têm a oportunidade de experimentá-la. Esse nome, ele veio traduzido para o Brasil como ginástica holística e na França quer dizer a arte de trabalhar o corpo como um todo. Nós consideramos que o corpo, ele não é divisível em 2 aspectos importantes, que nós temos partes do corpo que fazem um jogo articular e muscular, por exemplo. Se eu tenho um desalinhamento na perna, eu não posso considerar apenas um problema de joelho. Eu tenho que considerar que esse joelho está ligado ao pé, ao tornozelo e ao quadril. Então, essa metodologia, ela vê o indivíduo como um encaixe articular e muscular que tem que ter a melhor performance possível. E o segundo aspecto dessa metodologia é entender que o nosso corpo ele está ligado à nossa mente, às nossas emoções, que nós não podemos separar tudo que a gente vive de como a gente imprime todas essas questões dentro do nosso corpo. Ele tem mais de 800 movimentos diferentes que é capaz de tratar, prevenir e também educar o indivíduo, porque a gente sabe que é muito importante na nossa vida, no nosso futuro, gerar autonomia. No processo de envelhecimento, todos nós queremos ter a liberdade de ir e vir. E isso ficou muito claro, principalmente nesse momento aí de pandemia, onde nós acabamos tendo essa consciência dessa perda, né? Da liberdade e o quanto o corpo precisa estar bem para envelhecer bem e te gerar essa autonomia. Então, essa é a visão do método. E falando aí, então, de corpo, né? E é muito bacana esse conceito de que o corpo é um todo, que nós somos todos, nós não somos pedacinhos, né? Isso é muito legal, esse lado do método. E, propriamente dito, eu queria entrar na parte do Corpo Revela, né? O livro que você lançou. Eu queria que você falasse um pouquinho como que se deu esse livro, em que contexto que você teve a ideia de trazer esse livro à tona e contar um pouquinho. O Corpo Revela? Bom, ele revela, sim, ele revela a nossa história, mas eu vou começar, então, contando a minha motivação, minha e da Carolina, para escrever esse livro. Bom, esse método, como eu disse, tem esse aspecto onde ele une o corpo, a mente, as somatizações, em como tudo que a gente vive, todas as nossas emoções vividas, tanto as boas quanto os medos, as emoções ruins, elas de certa forma estão impressas na nossa pele, nos nossos órgãos. Muitos de nós até usamos isso para deflagrar doenças, para iniciar dores. Então, isso é fato. A população, a gente já sabe que existem muitas dores que são somáticas. Então, como método, ele tem essa capacidade de promover o autoconhecimento. Nesse momento da pandemia, eu percebi claramente que as pessoas elas estavam com medo, elas estavam mais ansiosas, pelo fato de que a gente costuma viver no que a gente chama até no livro de piloto automático,
que é o acordar, ter a minha rotina, sem nunca parar para perceber como que eu tô, como que eu me sinto, como que eu me posiciono, o que eu posso fazer para melhorar. A gente simplesmente vai vivendo. E esse momento de pandemia, ele foi um momento mais reflexivo para a maior parte da população, porque o medo de adoecimento, a consciência do seu estado físico, fez com que as pessoas olhassem mais para dentro de si, para as suas necessidades, que elas parassem para perceber como elas estavam se sentindo, que é tudo que o método promove, o autoconhecimento. Então, eu, assim como toda a população, pensei em que eu poderia contribuir com o meu tempo nesse momento. E foi assim que eu e a Carolina decidimos colocar o nosso conhecimento nesse livro. O conhecimento de como o método poderia ajudar. Então, ele tem várias dicas de movimentos que podem diminuir a ansiedade, melhorar a qualidade de sono, ajudar você a se conhecer. Inclusive, no meio do livro, nós temos páginas inteiras onde esses insights, os mais importantes, eles estão grifados, que é para que as pessoas realmente parem para refletir sobre o corpo, aprendam a fazer isso. Então, é um livro muito didático, que não foi feito para a área técnica. Eu fiz questão de ter uma linguagem bem clara e usual para que a população realmente tivesse esse benefício. E agora, respondendo a sua pergunta, assim, eu tenho certeza que o corpo revela a nossa história. Não há como nós negligenciarmos a nossa personalidade impressa dentro da nossa postura, dentro da forma como a gente se mostra para o mundo. Você não vê uma pessoa tímida com o ombro aberto, com a cabeça erguida. Essa posição de autoconfiança é uma posição que ela não é própria de uma pessoa que é introvertida, assim como o oposto. Então, através do trabalho corporal, a gente pode e atinge o psique. A gente consegue modificar mecanismos de posicionamento que vão te ajudar, sim, ao enfrentamento de vários aspectos que são psicológicos. Então, da mesma forma como a gente revela para o mundo aquilo que a gente quer mostrar, a gente pode também, através do trabalho corporal, modificar essas questões emocionais. A minha mestra, Henry Fried, que criou essa metodologia, ela dizia claramente que o corpo, ele não mente e você não consegue mascarar o que você está mostrando. Então, quando a gente faz sessões e sessões de psicoterapia, você consegue ganhar tempo, você consegue articular as suas palavras, você consegue, às vezes, esconder durante muito tempo aquilo que está profundo lá dentro, né? Dentro do corpo, nas camadas mais profundas. E quando você começa um trabalho corporal dessa maneira, é incrível como você não sabe se é no ombro, se é na articulação, na ATM, na articulação temporomandibular, se é nos joelhos, aonde você imprimiu aquela tensão, aquele medo. E quando você começa a trabalhar aquela região, muitas vezes vem memórias, vem sensações, memórias até da infância, que só as pessoas que sabem que estão trabalhando isso, conseguem perceber o quão profundo isso pode ser significativo realmente para uma mudança como essa. Então, foi apenas um pontapé inicial, um primeiro passo que eu dei com esse livro para mostrar em como o corpo pode, e através dele você pode conseguir tratar questões da atualidade, como obesidade, como ansiedade, como a dificuldade do sono, como você pode, através do corpo, resgatar, melhorar todos esses aspectos dessas doenças que hoje afligem tanta gente. O primeiro de tudo, né, Patrícia, é a pessoa ela perceber que ela precisa, né,
Porque quando a pessoa está aberta, fica mais fácil também para ela ter essa evolução e toda essa transformação através do corpo? O autoconhecimento é o único caminho para você modificar alguma coisa. Dentro desse método, a gente diz uma frase que é muito conhecida: nós só modificamos aquilo que conhecemos. Caso contrário, tudo isso está no nosso inconsciente. Então, é o piloto automático. A gente precisa trazer para o consciente, e o primeiro passo é eu me perceber. Só assim que eu consigo querer mudar e dar o passo para a mudança. Então, a gente não consegue mudar aquilo que a gente desconhece. Perfeito. Muito, muito bom isso, né? A gente ter esse autoconhecimento e ter esse controle, né? Ter a consciência, eu acho, né? Melhor, não sei se seria essa. Sim, eu acho exatamente isso, exatamente. Tá, e o livro, Patrícia, foi um sucesso, já está esgotado na Amazon, e ele traz dicas, né? Você disse que ele traz muitas dicas e exemplos práticos de como você pode melhorar essa qualidade de vida, seu autoconhecimento. E eu queria que você dissesse, então, assim, qual a previsão para quem quiser ter acesso a esse livro, como fazer para conseguir o livro? O livro é da editora Chobas, né? Isso. Nós não esperávamos realmente que fosse esgotar. Eu não esperava tamanho sucesso. Nós fizemos uma coisa tímida para ajudar as pessoas, mas eu posso te dizer que eu fiquei orgulhosa de mim mesma, fiquei feliz, né, que o livro logo foi esgotado. Então, agora a editora vai fazer, né, a segunda edição. Por enquanto, eu tenho alguns exemplares ainda disponíveis no meu instituto, mas a partir do mês que vem, a Amazon vai já ter exemplares à venda. E esse livro tem, sim, dicas dos movimentos dessa metodologia para cada uma dessas situações de problemas, esses problemas da atualidade que nós conversamos. E tem também frases de impacto que fazem com que a gente reflita. Por exemplo, sobre esse assunto que nós falamos, tem uma frase que eu gostaria de ler, que diz assim: uma vez que começamos a dominar o nosso interior, tudo que acontece no mundo exterior terá menos poder sobre nós. Então, diz respeito exatamente àquilo tudo que a gente acabou de falar. O autoconhecimento te dá um poder, um domínio sobre você, um controle sobre a sua vida. Você passa a ser protagonista da sua história e não dominado pelos acontecimentos que vêm de fora. Falando sobre o autocontrole, sobre essa possibilidade de você perceber em você o que está errado e ter esse impulso de melhorar essa iniciativa, e eu queria que você, que é uma pessoa que sempre trabalhou com essa questão da qualidade de vida, e sei que você também trabalha bastante com a questão de dores, eu queria que você falasse para a gente aqui, para os nossos ouvintes, qual é o maior problema, na sua opinião, que as pessoas passam hoje em dia? O maior problema, na sua opinião? Olha, hoje, assim, para mim, é a dor crônica, tá? Para mim, esse é um mal do século. Os Estados Unidos, eles já revelam gastos exorbitantes com desmame de medicação, derivados de morfina. Então, primeiro no conceito do que é dor crônica, porque a dor crônica, ela também envolve o emocional, ela envolve tudo. Não é a pessoa que começa a ter uma dor de vez em quando, não liga, não faz nada quanto a isso, toma um remedinho aqui, outro ali, e com o tempo, com o passar do tempo, essa dor passa a ser diária. Ela vem sorrateira, assim que a pessoa se dê conta de que ela vai se instalando e que todo dia você tem um pouco de dor.
Você não tem limitações, consegue fazer tudo o que você precisa fazer no seu dia a dia, e isso faz com que as pessoas não tomem providências em relação a isso. E aí elas se automedicam. Cada vez eu recebo pessoas tomando medicações mais fortes, derivados de morfina. Essas pessoas começam a ter dores espalhadas pelo corpo, frequentam inúmeras especialidades médicas. Cada médico, cada especialidade receita uma medicação diferente. Com o tempo, essas pessoas se sentem perdidas no processo de saúde delas, fazendo exames, indo de especialista em especialista, e é um ciclo vicioso, porque essas pessoas se entristecem, produzem menos pela dor. Os que estão ao seu redor também convivem com uma pessoa difícil, porque cada dia tem um humor, cada dia está de uma maneira, tem ciclos, e isso influencia a família, influencia o trabalho, influencia a produção e tudo isso. Então, eu considero que esse é o mal do século e que é um contexto que pouca gente sabe realmente tratar, porque, como eu disse, a medicina se especializou demais. E um paciente de dor crônica, ele é um paciente que precisa ser visto como um todo. Então, se você chega num ortopedista com uma dor nas costas muito forte, a primeira coisa que ele vai te receitar é um antidepressivo. Agora, quem não estaria deprimido com uma dor diária, uma dor incapacitante? Então, acho que o olhar de compaixão por esse indivíduo é um olhar que os profissionais de saúde deveriam desenvolver mais. Aqui no Brasil, nós já estamos com um índice enorme de pessoas portadores de dor crônica, e eu ouvi ontem de uma colega que atualmente tem uma outra gama de medicação que está sendo dada para esses pacientes, que são anabolizantes, para fortalecer a musculatura e a pessoa ter menos dor. Então, assim, eu acho que ao invés de a gente estar procurando a causa, solucionar a causa do problema, nós estamos procurando cada vez mais empurrá-lo para frente, né? Ganhar tempo, trazer paliativos. Então, hoje eu posso dizer que me preocupa muito essa situação, e eu te agradeço a oportunidade de falar sobre isso aqui, porque eu acho que muita gente pode aprender, né, com o nosso bate-papo, com a nossa conversa, e ter força para sair da inércia, dar o primeiro passo para procurar ajuda. E o importante, né, Patrícia, é que a pessoa não desanima, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, essa dor é crônica já, faz tempo que eu tenho ela e não tem solução. Tem solução, né? Tem. É que o primeiro passo é muito difícil de dar, né? A pessoa se acostuma com aquilo e ela precisa, nesse momento, de ajuda, de alguém que se ocupe dela. Ela não tem essa força. Então, ela precisa dar o primeiro passo, porque se a gente for fazer uma analogia, como qualquer vício, né? Você precisa querer sair disso. Mesmo que alguém queira te ajudar, é algo que você precisa buscar dentro de você, essa força interna para que a gente possa sair, né? Então, é lidar com essa situação, lidar, mesmo que essa dor seja física ou emocional. A gente tem que buscar lá dentro a habilidade para lidar com isso. Fica então um aprendizado para todo mundo, Patrícia. Muito obrigada por essa participação sua aqui, o seu tempo aqui com a gente, e fica à disposição aí para você dar o seu recado final. Tá, então eu gostaria de agradecer mais uma vez, e o meu recado final vai ser mais uma frasezinha do livro, que diz assim: o ato mais revolucionário de transformação do mundo é revelado pela profundidade da conexão que você estabelece com você mesmo. Quando você aprende a se amar e a cuidar de si, você deixa de reagir e passa a agir no mundo.